Olá, queridas e queridos. O vídeo de hoje vai tratar da casa 3 da mandala, a posição da mandala, a terceira, que ela fica um pouquinho confusa. Eu já recebi algumas perguntas nesse contexto do cartas, né, do troca de cartas. Alguém deixa uma dúvida e eu respondo falando sobre as cartas do tarô e nesse formato como se fosse um videocarta, né? Então, a Rosângela, acho que é Rotadi, ela na semana passada falou que conheceu o canal, agradeceu, eu agradeço também a sua participação, tá, Rosângela? E ela falou que se aventurou a abrir uma mandala, ela não tem tanta intimidade assim com o tarô, né, por enquanto, e precisa praticar mesmo para ter intimidade. E saiu na casa 3 a carta A Força, que é uma carta que a gente, quando pensa primeiro no signo, seria, né, pensar em algum familiar, no núcleo mais próximo do signo daquela que aquele arcano traz, né? Às vezes o arcano traz apenas um signo astrológico, às vezes traz dois ou três, né? Acho que tem o que tenha três possibilidades, sim, né? Mas ela tirou a força. E a força ela tem a ver com o signo de Leão, né, astrologicamente, tá? Ela falou que no momento ela não conseguiu lembrar de nenhum familiar e 2 dias depois foi uma sincronicidade, não que sempre vá acontecer dessa forma e não que essa casa esteja falando da morte de alguém, tá? Eu já vou esclarecer essa questão, né? Então, e aí 2 dias depois ela recebe a notícia do falecimento de um familiar, era uma pessoa, uma moça muito querida que era do signo de Leão, tá? Isso é uma coincidência, né? Isso é uma coincidência, pode ser uma coincidência significativa, aí a gente teria que, numa consulta mais profunda, né, entender aquela questão né, o que aquilo está trazendo, o que aquilo está evidenciando na história da pessoa. Então, falava ali da perda daquela pessoa, né, da partida daquela pessoa. Ela então deixa esse plano e vai para o plano espiritual. Então, né, existia essa marcação na mandala dela. Sempre é assim? Não, né? É o que eu falo em algum vídeo, não sei se é no vídeo da introdução, mas eu falo, né? Todos vamos morrer. Então, só que não necessariamente, eu faço uma pergunta que talvez isso deixe um pouco confuso, né? Saiu na casa 3, saiu, por exemplo, a justiça. Então, a justiça pode ser alguém do signo de Libra ou alguém do signo de Virgem. Eu não entendo de astrologia, não vou saber dizer, né? Se tem algum familiar vivo, alguém que já faleceu desse signo. A gente pensa em alguém com as características daquele arcano, independente do signo astrológico, tá? Então, aquilo a gente primeiro identifica, quando a gente vai para a mandala seguinte, a gente vai, né, essa posição fala que teremos algum contato com essa pessoa nos próximos 6 meses, que é o tempo que eu ponho de marcação da mandala, né, para frente. A mandala do hoje para o futuro, né, até 6 meses depois. E aí a gente pensa, nossa, mas você falou algum familiar vivo ou já falecido? Dá aquele susto, né? Eu já vou morrer em 6 meses, como é que é isso, né? Não está associado à morte, está associado a alguma questão simbólica que ela precisa sair ali daquele plano inconsciente e vir à consciência. Então, às vezes, eu identifico a minha avó, que, né, é falecida. Ah, desse signo tinha a minha avó, né, que é uma pessoa que já é falecida e tal. E como é que era a relação com a sua avó? Ah, era uma relação maravilhosa. Então, às vezes, nesses próximos 6 meses, eu vou passar por uma situação que, nossa, se a minha avó tivesse presente, eu tenho certeza que ela me diria isso. Ou ao contrário,
Nossa, minha avó, eu não conheci, mas, né, falam aí que era o cão chupando manga, que era, mas por quê? Ah, que era uma pessoa que era para baixo, uma pessoa pessimista, né, uma pessoa que não dava força para nada. Então, nos próximos 6 meses, eu vou passar por alguma situação que, né, eu vou tender a ter esse olhar mais pessimista, né? É como se aquela situação ela se personificasse, né? Se eu fosse pensar em alguém assim, nesse tipo de situação, quem caberia? Caberia aquela pessoa. Então aquilo é personificado para que eu possa entender e fazer diferente. Será que meu olhar não está muito pessimista sobre essa situação? Será que eu não posso ser mais imparcial? Por que eu estou com tanto medo? Por que eu estou com tanta raiva? Né? Olha, tá lembrando, né, a minha avó, como se fosse assim, tá? Então, quando a gente identifica aquela pessoa, quando eu falo vivo ou morto, vivo é porque farei algo com a pessoa, né? Às vezes pode ser uma viagem, vou encontrar, é próximo ao Natal, ao aniversário de alguém, então a família vai se reunir, né? Tem alguma coisa que tá ali. É alguém que, não sei, me suga um pouco. Às vezes eu preciso romper, me afastar um pouco daquela pessoa, né? Às vezes a pessoa precisa da minha ajuda ou eu preciso da ajuda dela. E quando é uma pessoa falecida já, significa que, assim, algo nas características daquela pessoa, né? Algo que me remeta àquela pessoa, nos próximos 6 meses eu vou fazer contato com isso, tá? Parece confuso, mas não é tanto e ajuda muito, né? Numa prática, isso auxilia muito essa terceira posição. Então, quando eu abro a mandala, eu sempre faço a leitura da casa 1 até a 13ª, aquela 13ª central, que ela é bem importante, vou ouvindo, falando de todas as casas, pulo a terceira carta. Por quê? Porque o consulente, né, quando há um consulente, ele está me ouvindo, e aí eu peço para ele me ouvir sem falar nada, e eu falo, né, falo da consulta. Por último, eu falo da casa 3, né? Alguém desse signo tal na sua família, você identifica? Vivo ou pode já ter falecido, né? Ah, mas por quê? Porque nos próximos 6 meses, né, você vai fazer algo com essa pessoa ou com a energia que remete a essa pessoa, tá? Não é algo espiritual com essa pessoa. Depende do caso, às vezes pode ser, né? Às vezes, dependendo da crença, eu gostaria de mandar rezar uma missa para essa pessoa, eu gostaria de acender uma vela para essa pessoa, eu gostaria de fazer uma oração minha do coração com as minhas palavras para essa pessoa. Pode ser. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. A casa 3 é de identificação a partir de um signo astrológico, geralmente alguém da família, né? Vamos pensar em pessoas próximas, de núcleos, né? Um núcleo próximo, de familiares mais próximos, e às vezes é até uma versão minha de mim mesma, né? Eu sou canceriana. Então, na minha família não identifico ninguém do signo de câncer, mas às vezes é alguma coisa minha com uma nova versão minha mesma. Então, assim, já vi muita coisa aparecendo, tá? Só que normalmente quando sai, se a gente não identifica na hora a posição 3, conforme a primeira mandala vai passando, a gente consegue identificar e depois isso fica muito claro pra gente, mas precisa praticar, tá? Então, espero ter respondido, Rosângela, a sua questão. Eu quis gravar um vídeo porque essa questão é questão de outras pessoas também. E qualquer dúvida, vocês deixem aqui, tá? Nos comentários e a gente vai trocando cartas, trocando figurinhas, vamos trocando aprendizados e conhecimentos. Beijos em todos!